Como então fazer com que essa vida em comunidade, que é totalmente cheia de desafios, nós falamos bastante semana passada, seja o menos complicada possível, apesar de ser sempre complexa. Olha que coisa interessante, porque realmente é isso, a vida em comunidade, a vida em sociedade, ela sempre vai ser complexa, mas ela pode ser cada vez menos complicada. Por que complexa? Porque nós, seres humanos, né, que vamos estar nos relacionando, somos seres complexos. Somos seres complexos, então não há como a coisa ser uma coisa banal, né? Não é simplesmente pegar uma receita de bolo, juntar os ingredientes, jogar lá dentro do forno para ele, né? Para virar um bolo. Não, é algo bem complexo, é algo profundo. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus e nós, então, somos seres profundos, seres complexos. Mas nós podemos trabalhar a nossa vida, o nosso relacionamento, as nossas emoções, né? Para que trabalhar as nossas emoções, para que os nossos relacionamentos possam ser cada vez menos complicados, cada vez menos negativos e cada vez mais saudáveis. Então, nós falamos muito disso semana passada, dessa importância da gente entender que nós vamos ter desafios no meio do corpo e nós focamos muito sobre entender também que as diferenças nós precisamos começar a enxergar as diferenças como nossas aliadas, as diferenças como complementações, né? Numa parede de uma edificação, de uma casa, o tijolo sozinho não faz nada, nem o cimento sozinho não faz nada, né? O cimento sozinho não faz nada se não tiver a água, se não tiver a areia para formar a massa que vai pôr e juntar os tijolos, né? E fixar os tijolos. Então, assim, são diferentes, mas se complementam. Então, nós precisamos começar a enxergar dessa maneira a vida em comunidade. Por quê? Porque quando nós vamos para as igrejas, trazendo especificamente, ainda que isso é em qualquer tipo de relacionamento, mas quando nós vamos para as igrejas, a gente cria uma expectativa muito grande. Falamos disso também semana passada. De que a gente vai chegar lá e a gente vai ser muito bem recebido e deve-se ser bem recebido e vai ser. Só que quando a gente começa a crescer, igual em casa, o filho, né? O filho vem, ele chora, você tá ali o tempo inteiro em cima dele, você vê isso, você vê aquilo. Só que chega um momento que o choro não dá mais para você ficar satisfazendo o choro da criança o tempo todo. Por quê? Porque ela precisa crescer. É lindo um bebezinho de 1 mês, 2 meses, 3, 4, 5, 6, e que chora, e que faz nhenhenhé, e que gospe as coisas que está comendo. Mas se uma pessoa, né, uma criança com 7, 8, 9 anos tem essas mesmas atitudes, a coisa já começa a ficar um pouco mais complicada. A coisa já começa a ficar um pouco mais estranha, né? Já não gera aquela coisa, que belezinha. A gente vai falar, não, tá aí, tem alguma coisa errada. A vida em comunidade, no seio da igreja local, ela é assim também. Quando nós estamos ali participando, né, de uma comunidade, de uma igreja local, nós temos que entender que vão haver desafios, que nós precisamos sim, né, ser bem recebidos, ser bem tratados, mas nós também precisamos chegar num ponto em que nós passemos a oferecer também, a crescer no ponto de dar frutos. Não podemos ficar a vida inteira recebendo, e qualquer coisa que a gente é corrigido, que não sai muito do nosso gosto, a gente estranhar, fazer beiço, fazer birra, chorar, cuspir a comida. Por quê? Porque a gente não pode ser bebê para sempre. E a palavra de Deus nos ensina assim, Paulo fala, né? Quando eu era menino, falava como menino, fazia as coisas de meninos, mas agora que passei a ser homem, deixei as coisas de menino. Deixei. Então a gente precisa trabalhar a vida cristã todos os dias, olhando fixamente para Cristo, né? Tendo como alvo, como diz também a palavra, a perfeita varonilidade. Efésios fala muito disso, que o corpo de Cristo, as pessoas dentro do corpo de Cristo, né? As pessoas que já aceitaram Jesus, que fazem então parte do corpo de Cristo, precisam estar bem ajustadas de forma que todos, né? De forma que nós cheguemos à perfeita varonilidade, a estatura de Cristo, ou seja, que o nosso alvo, né? Esses dias eu estava conversando com o Abner, algumas questões aqui em casa,
E eu falei, filho, a gente precisa ser cada vez mais parecido com Jesus. É o dia a dia, é um dia após outro, é uma atitude após outra. Ele falou assim, mas Jesus era perfeito. Ele era perfeito, e nós, seres humanos, nunca vamos ser perfeitos. Ó, atitude de menino, né? De menino. E, às vezes não querendo assumir a responsabilidade. E eu falei para ele, não, filho, ok, nós nunca vamos ser perfeitos, mas nós podemos todos os dias ficar um pouquinho mais parecido com Jesus. Essa é a questão. E esse é o desafio para nós. Então, como nós falamos semana passada, quando a gente começa a entender as diferenças como potencialidades e não como fragilidades, as coisas começam a clarear. Porque aquilo, quando eu consigo entender que eu não tenho tudo, mas que o outro tem, que eu não posso fazer tudo, mas que o outro pode fazer algumas coisas que eu não posso. Por quê? Porque se eu começar a fazer tudo, eu vou estressar, vou ficar nervoso, vou fazer, mas vou ficar nervoso, cansado, sobrecarregado, e vou gerar um monte de problema. Então, assim, quando eu começo a entender isso, primeiro, eu consigo me aproximar cada vez mais da identidade original que Deus planejou para mim quando eu fui concebido lá no ventre da minha mãe. E segundo, eu começo a permitir que outras pessoas também floresçam, que as outras pessoas também descubram seus potenciais, que as outras pessoas também descubram a sua verdadeira identidade. E aí a gente entra no tema de hoje especificamente, que é nós precisamos incentivar mais e criticar menos. Fala menos bobeira, sabe? Olha mais para aquilo que é positivo. Tira coisa boa de tudo. Aqui em casa a gente tem um lema. Gente, é um lema e quem convive um pouco mais de perto sabe bem disso. Conhece os nossos desafios, conhece as nossas dificuldades, as nossas lutas, né? Com o filho, com o ministério, com isso, com aquilo, com o outro. E assim, não importa o que aconteça no dia de desafio com as crianças, que tem que ter algo de positivo para a gente olhar naquela situação e tirar. Sempre. Pode ter tido o pior BO. Ok, aconteceu isso. Qual o aprendizado que dá para a gente tirar disso? Tem que ter uma coisa boa. E aprender é sempre positivo. Então, o que eu aprendi com uma situação dolorosa, difícil, humilhante, de rejeição, não importa, dá para aprender algo. Então, aqui em casa é assim, é regra. E é natural, eu com o Edmar, a gente fala isso naturalmente. E estamos desenvolvendo isso nos nossos filhos. É claro que eles, né, o Abner e a Letícia, ainda como meninos, no sentido de, né, serem crianças ainda, não estarem maduros, nem sempre eles fazem isso ainda de forma automática, mas nós batemos na tecla, porque nós acreditamos nisso. Tem que ter. E aí a gente remete a gente para aquele texto que eu até citei aqui a hora que nós estávamos orando, que é exatamente a gente ter a certeza que todas as coisas cooperam, todas as coisas colaboram, todas as coisas influenciam para o bem daqueles que amam a Deus. O detalhe é que às vezes a gente acha que ama a Deus, porque se a gente tiver certeza que ama a Deus, se eu amo a Deus, eu tenho certeza que eu amo a Deus, eu tenho que acreditar no resto do versículo. Eu tenho que vivenciar, ainda que as minhas emoções digam que não, ainda que as circunstâncias à minha volta digam que não, ainda que pessoas à minha volta, ao meu redor, ou pelas costas digam que não. Eu tenho que acreditar que não importa o que eu esteja passando, de alguma maneira, em algum momento, eu vou perceber que aquilo cooperou para o meu amadurecimento, para o meu crescimento, para o meu bem. E aí, então, a gente entra no tema de hoje, que é exatamente esse que eu falei já para vocês: incentivar mais e criticar menos. Nós precisamos, né? Se nós já vamos entender que as diferenças são potencialidades e não fragilidades, eu preciso, então, também agora começar a criticar menos e incentivar mais. Criticar menos e incentivar mais. Gente, e esse criticar menos e incentivar mais não é só verbalmente. Não é só verbalmente. Porque muitas vezes a gente não fala, mas o nosso olhar denuncia a nossa crítica. O nosso olhar, o nosso tom de voz, a nossa postura denuncia a crítica que está ali dentro do nosso coração, ali dentro do nosso pensamento, ali dentro da nossa mente. Então, é um exercício constante. É um exercício constante. Por quê?
Porque quando a gente vai para a igreja, trazendo agora o foco de novo para a nossa vida ali em comunidade, na igreja local. Quando a gente vai para a convivência dentro da igreja, né? O irmão, sei lá, tem 5 pessoas que fazem parte do grupo de danças. Tem o líder, né? O líder do grupo de danças, ou a líder, e tem a pessoa que cria coreografia, que tem mais facilidade, e tem os outros que dançam. Sempre vai ser diferente do que você imaginar. A gente nunca vai concordar 100% com tudo. Porém, a gente pode ser respeitoso, a gente pode ser colaborativo, a gente pode ser ajudador, a gente pode ser... pode ser, sim, alguém que exorte, que dê opiniões, que dê crítica, mas de maneira respeitosa. Então, quando eu vou quando eu estou ali no meio de um grupo, né, que tem uma liderança, estou pegando um grupinho menor dentro da igreja, né? A líder de escola bíblica, líder das professoras da escolinha da escola bíblica infantil, né? Mas eu não queria desse jeito aqui. Então, o que acontece? A tendência, gente, é juntar aquilo que Êxodo fala que era o populacho, é juntar aquela turminha que fica falando, mas você viu, mas eu não concordei, mas fulano puxou pro lado de Beltrano, mas não sei o que. E ficar naquilo ali, né, criticando, nossa, mas você acha que devia ter feito assim? Nossa, mas devia ter feito desse jeito. Gente, pelo amor de Deus, se você não for falar na frente, não fale por trás. E se você for falar na frente, fale com cuidado. A Bíblia fala que nós devemos, por exemplo, né, repreender as mulheres, né, as mulheres mais velhas, como se fosse sua mãe. Se você for repreender uma jovem, uma moça, repreenda como se fosse sua irmã. Se você for repreender, sabe? Então, assim, tenha cuidado, tenha tato para falar as coisas. Então, a gente pode sim, né? Porque uma crítica, ela pode vir de forma velada, ela pode vir de forma sutil, ela pode vir de forma educada e ser dura. E ser dura, ser assim, cortante, ser assim, desestimulante. E, da mesma forma, um incentivo também pode ser falso. Pode ser falso, gente. Não tem jeito de falar outra palavra. O incentivo pode ser falso. Então, o nosso coração precisa o tempo todo estar sendo vigiado por nós. E mais do que vigiado por nós, nós precisamos entender que nós precisamos abrir o nosso coração e permitir e dar espaço para o Espírito Santo realmente trazer para a gente aquilo que precisa ser resolvido. Estava conversando domingo com a Pri e a Pamela depois do culto e a gente estava falando algumas questões e eu ainda falei, gente, é isso que eu sempre falo. A gente anda um espaço na vida cristã, a gente anda, caminha um tempo, caminha um pouco, e aí você chega num ponto que você fala assim, nossa, tá tudo certo, tudo beleza, tudo resolvido. E aí, de repente, Deus fala assim, opa, deixa eu dar mais uma sacudida aqui, deixa eu jogar esse trigo para cima para tirar um pouco mais de palha. E a gente começa a ver que ainda falta um pouco mais, ainda falta um pouquinho mais, ainda tem coisa para ser remexida, remoída, retirada do nosso coração. E assim é com a crítica e o incentivo. Não elogie se não for verdadeiro. Porém, também, porque daí seria uma bajulação, né? Você está querendo fazer um elogio em troca de receber algo, receber uma aprovação, receber uma regalia, alguma coisa. Mas também não deixe de elogiar, de incentivar um trabalho que está sendo bem feito só porque não está do seu jeito. Só porque não foi você que fez o trabalho. Só porque você acha que deveria ter sido outra pessoa que deveria estar fazendo aquele trabalho. Por quê? Porque aquilo que a gente falou semana passada também, trago aqui para nós de novo. Nós temos que entender que o propósito maior é a edificação do corpo de Cristo e a manifestação do reino de Deus aqui na Terra. Para quê? Para que nós estamos sendo o tempo todo, precisamos estar sendo o tempo todo lapidados, moldados, nessa busca pela perfeita varonilidade, dessa estatura perfeita de Cristo. Porque nós não vamos nunca mais pecar? Não, lá na glória não.
mas é porque nós estamos todo o tempo buscando ser, como eu falei aqui no início, um pouquinho mais parecidos com Jesus. E aí, gente, por que eu preciso me concentrar em elogiar mais, incentivar mais e criticar menos? Cara, é muito complexo. Para aí e presta atenção. Existem algumas pessoas que têm inúmeras, né, habilidades, né? Não estou falando aqui de chamado, de ministério, não. Estou falando de habilidades. Tem gente que tem facilidade, você fala assim, pelo amor de Deus, essa pessoa aí, larga a mão. A pessoa canta, a pessoa não sei o quê, a pessoa, sei lá, a pessoa dá piruleta, faz artes marciais, sei lá, a pessoa faz tudo. Tudo que a pessoa faz, ela faz bem feito. E aí a pessoa se perde, tanto ministerialmente no seu chamado, porque ela fala, nossa, mas eu faço um pouco de tudo, qual que é o meu chamado? Né? Tem essa questão. Mas tem também a questão do orgulho, que nós vamos falar um pouquinho aqui à frente. Por quê? Porque a gente se torna, às vezes, tão, como é que eu falo? Tão acumulador de tarefas, tão assim, tão crítico, tão assim, ai, não tá bom, ai, não tá bom, tão perfeccionista, não tá bom, que eu acho que só o que eu faço tá bom. E isso me traz angústia, me traz peso, me traz sobrecarga, me traz doença, me traz tristeza, cansaço, desânimo, traz um monte de coisas, mas traz também algo muito assim terrível, que é o papel do julgador, do juiz, que deveria ser somente ocupado pelo Senhor, que ele sim é o justo juiz. Então, assim, algumas coisas eu queria falar 4 coisas aqui rapidinho sobre quando eu estou julgando, quando eu estou na posição da crítica, o que acontece? 4 coisas, né, que a gente corre o risco, um risco enorme, ou que na verdade a gente não corre nenhum risco, acontece mesmo. Essas 4 coisas, quando nós nos colocamos na posição de crítica, né, de juiz e não de incentivador, né, não daquele que joga o outro para cima e colabora para o crescimento do corpo, do todo, né, sem egoísmo. Então, quando a gente julga ou quando a gente critica, mesmo que você não fale para ninguém, mas quando a gente critica mais do que a gente elogia ou mais do que a gente olha aquilo que está positivo na situação, não é negar um problema, mas é dar foco maior para aquilo que é positivo, ok? Para aquilo que é positivo. Quando eu não faço isso, quando eu julgo mais, quando eu critico mais, acontecem 4 coisas, principalmente. A primeira delas, eu perder a comunhão com Deus. Eu perco a comunhão com Deus quando eu sou mais crítico. Por quê? Porque eu fico vendo o problema o tempo todo. Se eu estou vendo o problema o tempo todo, eu não estou vendo Deus na situação. Se eu não estou vendo Deus na situação, eu estou perdendo a comunhão. Eu estou me distanciando daquilo que Deus tem para mim. Eu estou me distanciando daquilo que Deus tem para aquela situação. Então, eu estou perdendo a comunhão, estou perdendo a intimidade, estou perdendo a companhia de Deus. Porque os meus olhos estão tão voltados para o problema, para o defeito, para a falha do outro, né? Que eu não consigo enxergar Deus. Se eu não estou enxergando Deus, eu estou perdendo a comunhão com Deus. A outra coisa que acontece muito, muito, quando eu sou uma pessoa crítica, né? Verbalmente ou não verbalmente, tem gente que é quietinho, né? Pelo menos isso. Fecha a boca, contamina menos gente, mas é difícil ser assim. Normalmente a gente acaba soltando, né? Expondo, ferindo, dando aquele foco né, naquilo que é o problema do outro, quando a gente realmente tem um olhar muito crítico. O que a gente faz? E quando a gente faz isso, a gente está expondo o quê? O que está aparecendo ali na nossa vida? Que a Bíblia fala isso, né? Que a boca fala do que está cheio o coração. E às vezes a gente fala com isso, com aquilo, até com uma certa delicadeza, mas na verdade é uma crítica. E quando é uma crítica, ou seja, né, eu estou fazendo o quê? Expondo o meu orgulho e a minha insegurança. Gente, escuta o que eu vou falar agora. Presta atenção,
Presta atenção aqui no Instagram, presta atenção aqui no YouTube, no Facebook, presta atenção. Normalmente, 99,9% das pessoas muito críticas, muito exigentes, normalmente são pessoas... para não ser arrogante, eu vou falar que é normalmente, não vou falar que é certamente. Mas assim, gente, as pessoas que criticam muito, que são muito exigentes, normalmente são pessoas de extrema baixa autoestima, ok? Num primeiro momento. E são pessoas totalmente inseguras. Elas veem no outro defeito antes, elas preferem expor o defeito do outro para que o delas não seja exposto. Então, ela foca muito em cima da crítica, criticando o outro, porque ela é tão insegura e tem uma baixa autoestima tão grande que ela fala, puxa, não é consciente, ok? Na hora que a pessoa faz isso, é só com autoconhecimento. Trabalho profundo para que você comece a identificar isso. Mas, assim, ela tem tanto medo de ser julgada, talvez porque foi muito julgada mesmo, talvez porque tenha problemas, tenha pecado escondido, tenha um monte de coisa, mas, enfim, ela expõe muito o outro, ela é dura com o outro, ela é exigente com o outro, para que não dê tempo das pessoas olharem para ela e enxergarem o coração dela. Então, ela é orgulhosa porque ela não quer reconhecer o lado dela e ela é insegura porque, no fundo, ela não se vê como uma pessoa boa ou aceitável. E aí, por causa dessa insegurança, ela joga para cima do outro a crítica, a exigência, a inflexibilidade e por aí vai. Terceiro ponto. Quando a gente é mais crítico, né, do que incentivador, a gente se coloca numa posição, que é o que eu falei agora há pouquinho, de ser julgado por Deus, né? Porque com a medida que eu meço, eu vou ser medido. Então, Deus a gente até tem uma questão aí, né? O pessoal fala, não julgue para não ser julgado. Então, eu não falo nada, não toco no assunto, eu não corrijo ninguém, não é isso que a Bíblia está falando. Quando ele está dizendo para você não julgar, não julgue para não ser julgado, ele está querendo dizer ali você não julgar a pessoa. Agora, a atitude da pessoa a gente tem que julgar. Né? A Bíblia também tem inúmeros outros versículos que nos ensinam, não é o nosso foco aqui hoje, mas que nos ensinam sim. Né? Por exemplo, né, julgai as profecias. Então, não é julgai os profetas, é julgai as profecias. Se está de acordo, se não está, olha, essa atitude não está de acordo. Isso aqui não está correto. Né? Agora, a pessoa a gente acolhe, ajuda e, olha, vamos lá, né? Vamos bater em cima. Mas quando a gente está na posição crítica, né? A gente está realmente como se a gente estivesse tomando o lugar de Deus. E a Bíblia também fala muito claramente para a gente. Não é a ira do homem que vai produzir a justiça de Deus. Então, não é você ficar indignado, chateado, emburrecido, aborrecido, né? Emburrecido também, enfesado. Não é isso, sabe? Retraído, solitário, isolado. Não é isso que vai fazer com que a justiça de Deus seja estabelecida. E também não é você ficar falando o tempo todo o problema do outro, o defeito do outro, trazendo, sabe, o assunto à baila o tempo todo. Não é isso que vai produzir a justiça de Deus. Então, Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, quando a gente faz isso, nós estamos tentando nós estamos dizendo que não há quem julgue, então eu julgo. Né? Nós não dizemos isso conscientemente, com palavras, mas nós dizemos isso com o nosso comportamento. O tempo todo trazendo à tona as situações, as dificuldades do outro e por aí vai. Então, eu vou ser julgado por Deus, porque com a medida que eu julgo, eu também vou ser julgado. Né? Com a medida que eu meço, eu vou ser medido. Então, eu estou permitindo, e a Bíblia também fala que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, se eu me coloco numa posição de juiz, né, de julgador o tempo todo, de crítico o tempo todo, é como se eu estivesse dizendo, eu estou acima. Então, se eu estou acima, se eu estou num nível acima, a forma de eu ser julgado, interpretado, também vai ser com mais rigor. Isso na lei,
natural dos homens e na de Deus também. Então, perco quando eu tô mais crítico, na posição de crítico. Eu tô perdendo a comunhão com Deus, eu tô expondo o meu orgulho e a minha insegurança, e eu tô me colocando numa situação de ser julgado por Deus. E para terminar, né, hoje aqui, quando nós estamos sendo mais críticos do que incentivadores, nós estamos prejudicando a comunhão da igreja. Gente, não tem coisa mais triste do que isso. Caraca, como diz o outro. Caraca, que coisa chata. Eu fiquei pensando esses dias, acho que um mês atrás, mais ou menos, estava conversando também com uma irmã, e a gente tocou num assunto tal, e ela colocou lá uma situação tal, e aí eu trouxe, né, a gente conversando, a gente foi refletir sobre isso. Eu falei, gente, eu fico pensando, como assim que alguém chega para um outro que está aqui, chegando nessa comunidade, e fala algo do outro, olha a situação, o X fala para o Y algo do Z, que não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver, simplesmente pelo prazer de falar, simplesmente pelo prazer de criticar, simplesmente pelo prazer de, momentâneo que seja, de se sentir acima daquela figura. E aí aquilo prejudica a comunhão da igreja, por quê? Porque aquela pessoa que chegou aqui, o Y que chegou aqui, vai passar a olhar para o Z que está lá, que nem está sabendo o que está acontecendo, de uma forma diferente, vai ficar ressabiado. Aí uma coisa que o Z faz, pronto, o outro vai falar assim, nossa, você sabe que é verdade mesmo, fulano um dia falou tal. Gente, pelo amor de Deus. E prejudicar, e aí a Bíblia, quando fala em Coríntios, que fala do texto da Santa Ceia, quando fala assim, por isso há entre vós muitos fracos e doentes, porque come e bebe sem discernir o corpo de Cristo. Ou seja, quando eu faço isso aqui, eu não estou entendendo que eu estou ferindo o corpo de Cristo, que já foi ferido uma vez só por nós. Uma vez só por nós. Então, quando eu faço esse tipo de coisa, eu estou ferindo o corpo de Cristo. E eu não estou discernindo. Peraí, não estou entendendo. Será que eu não estou entendendo que eu estou fazendo mal pro, né? Como se fosse para o meu próprio corpo? E aí eu estou prejudicando a comunhão da igreja, eu estou prejudicando o relacionamento da igreja, eu estou sendo o agente da desgraça e da discórdia. E a Bíblia diz exatamente o contrário. No que depender de nós, tenham paz com todos. No que depender de nós, tenham paz com todos. Não é uma paz de não confrontar problemas, mas não ter malignidade, não ter malícia, não ter o desejo de diminuir o outro para se colocar numa posição de alguém um pouco melhor, um pouco mais isso ou mais aquilo outro. Então, quando eu faço isso, eu estou prejudicando não simplesmente aquela pessoa, X, Y ou Z. Eu estou prejudicando o corpo de Cristo, a comunhão. E aí, quem que é o cabeça desse corpo? Quem que é o cabeça desse corpo? Cristo. E aí a gente vai ter que se ver, vai ter que lidar com ele, né? Então, assim, gente, que a gente possa deixar esse papel de acusador para quem é o acusador, para Satanás. Deixa ele ser o acusador. E vamos ficar mais parecido com Cristo, aquele que é o promotor da paz, da justiça, da correção, mas do amor. E aí, voltando a ler o texto da semana passada, que nós lemos semana passada, de Colossenses 3,14, que diz, acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Olha que interessante. Quando não der para lidar com o outro, sabe? Porque o outro está sendo chato, o outro está sendo incômodo, então vamos lidar com o amor, porque o amor une perfeitamente todas as coisas. Olha que coisa linda, né? Então, assim, quem não assistiu da semana passada, assista e, assim, traz para você, né? Vamos lá? Menos crítico, mais incentivador, mais elogio, mais motivação, mais
força para o outro crescer, porque quando eu faço isso, eu estou colaborando com o corpo de Cristo. E trazendo aqui essas 4 coisas no sentido oposto, nós falamos no sentido negativo, né? Criticando mais, eu perco a comunhão com Deus, exponho orgulho e insegurança, me coloco na posição de ser julgado por Deus e prejudico a comunhão da igreja. Então, quando eu incentivo mais, quando eu limpo os meus olhos, quando eu limpo a minha forma de enxergar a vida e passo a olhar a vida de acordo com a palavra de Deus, né, com o desejo de Deus, então o que eu vou incentivo mais e elogio mais e dou mais força e dou mais apoio, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a minha comunhão com Deus, porque eu começo a ver Deus nas pessoas. Eu estou expondo não mais o meu orgulho e insegurança, mas a minha humildade e a minha segurança e identidade em Deus. Eu estou me colocando numa posição de ser acolhido e advogado por Jesus, por Deus. Advogado no sentido de ser defendido, ok? E eu não estou prejudicando, mas eu estou colaborando para melhorar a comunhão com a igreja. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra. Como é rica a tua palavra, Senhor. Como é rica a tua palavra. Se deixar, a gente vai aqui, Senhor. O Senhor sabe, a gente vai falando e entra em cada tema de novo. Tem muita coisa para falar, porque a tua palavra é rica e a tua sabedoria é imensurável, né? Nós não tem como, é imensurável. Então, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos compartilhar um pouquinho dessa tua rica sabedoria. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a nos concentrarmos não nas diferenças, mas nas potencialidades de cada um. Olhar as diferenças, Senhor, como potenciais, como potencialidades para a edificação do reino. Que nós possamos, Senhor, nos colocar numa posição de elogio, Senhor. Se a gente não está acostumado a elogiar, vamos treinar. No começo parece que vai ser esquisito, Senhor. Eu sei como é que é, mas a gente consegue. Elogiar é um treino. Enxergar o bom, enxergar o bem no outro, nas situações, é um treino. A gente precisa fazer força mesmo no começo, mas é possível. Mas acima de tudo, Senhor, que nós estejamos com a ajuda do Teu Espírito Santo, como eu te peço, Senhor, todos os dias. Espírito Santo, não me deixa sozinho nessa situação, me ajuda, vai comigo, Jesus. Vai comigo, Espírito Santo, vai comigo, seguro de um lado que eu seguro do outro, porque sozinho não dá. E é isso, Senhor. Muitas vezes, realmente, as situações são tão desafiadoras que a gente olha e fala, meu Deus do céu, da onde que eu vou tirar uma coisa boa disso daqui? Mas, Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós cremos nisso, nós profetizamos isso, em nome de Jesus. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Beijo no coração. Desejando sempre, claro, que você tenha um amor de família.